Elas são consideradas as guardiãs das sementes crioulas. Estamos falando do movimento das mulheres camponesas, que desde 1983 fortalece os direitos das mulheres no campo e também a produção agroecológica em Santa Catarina. O programa .org está começando. Elas aprenderam e praticam a teoria que o alimento é nosso remédio. Este é um dos princípios do movimento das mulheres camponesas. Todas trabalham e produzem nos quintais produtivos agroecológicos, nas próprias casas. Aqui não entra nada de agrotóxicos. Dá uma olhada nesse pé de alface. Você já viu folhas assim? Isso tem vida, isso vale a pena comer. Esta consciência e união entre elas garantem qualidade, saúde e amplia a autonomia e a representatividade. O movimento começou em 1983 e está estruturado para garantir políticas públicas e o direito destas mulheres. E agora nós vamos conversar com a dona Noemi Margarida Crefta, ela que é dirigente do movimento das mulheres camponesas. Seja bem-vinda ao .org, dona Noemi, tudo bem? Tudo bem. Olá aos companheiros e as companheiras que nos assistem neste momento. E eu começo perguntando para a senhora qual que é o propósito desse movimento. O movimento de mulheres camponesas, ele nasce no Brasil já há 40 anos agora, em maio, né? Completamos 40 anos do movimento. E ele tem como missão a libertação das mulheres de toda forma de violência e submissão, a construção do projeto de agricultura camponesa, agroecológico, com olhar feminista, e da sociedade mais justa e igualitária. Então, essa é a missão do movimento. Vocês têm um projeto de bastante destaque, que são os quintais produtivos agroecológicos. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse projeto, a importância também de estimular a autonomia da produtora rural, né? O que é o quintal agroecológico para as mulheres? É o espaço onde a mulher produz, a mulher e sua unidade familiar produzem o alimento que vai para a sua mesa, onde ela constrói o todo, né? Então, são as hortaliças, é o pomar com as frutíferas, são as plantas medicinais e aromáticas, e, enfim, todo o alimento para o seu autossustento e também para a geração de renda, bem como também os pequenos animais, né? As galinhas para ter os ovos, a carne, o porquinho, a vaquinha de leite, enfim, todo o conjunto também dos animais que devem estar integrados dentro desse espaço. E como ele é o quintal produtivo agroecológico, os insumos também para essa produção, eles precisam ser construídos ali, né? Então, ele precisa ser cuidado de forma integrado com o espaço, com a biodiversidade, com a natureza, sem usar agrotóxicos, sem trazer insumos químicos de fora, cuidar com as sementes, né? As sementes crioulas também, que as mulheres cultivam, produzem, armazenam e partilham entre si. A senhora falou das sementes crioulas. As mulheres camponesas são guardiãs dessas sementes crioulas. Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente que sementes são essas e a importância dessas sementes para nós. Essas sementes são as sementes que tradicionalmente as mulheres carregam, de geração para geração, elas carregam consigo, né? Toda a semente para o seu quintal, seja das hortaliças, seja do feijão, do milho, do arroz, e também a semente do aipim ou mandioca, né? Que são as manivas, da cana-de-açúcar, que não essencialmente são grãos, né, mas são as sementes, a forma de como se reproduz. Porque as mulheres cuidam e também fazem processo de melhoramento delas e do armazenamento para que não percam a qualidade.
essa missão de produzir alimentos dessa forma tão mais saudável fica muito em alta, cada vez mais em alta, principalmente agora que a gente está vivendo essa questão da pandemia, do coronavírus, que se fala, né, da importância de uma alimentação saudável, de garantir nutrientes para o nosso organismo estar protegido. Como é que a senhora está vendo toda essa questão e de que forma que as mulheres camponesas estão se organizando também nesse momento tão delicado dessa pandemia, porque acredito que o movimento não pode parar, né? Com certeza. Então, essa é uma das coisas que a gente vem trabalhando assim fortemente agora nesse processo também durante a pandemia, de que as pessoas deem um olhar especial para o seu quintal produtivo, de cuidar daquilo que tem na produção e tudo aquilo que pode ser ampliado e diversificado ainda mais, para que de fato a alimentação ela seja equilibrada e ela contenha os nutrientes necessários para o nosso organismo, e assim também o uso das nossas plantas medicinais, né? Porque as plantas medicinais elas não servem só para a gente fazer uso delas quando a gente já tem um problema. Elas também servem para fazer prevenção e promoção da nossa saúde. Então, nesse sentido. E também o que temos trabalhado é essa questão de como fazer a solidariedade nesse momento. Uma das coisas de solidariedade é da gente também tirar o tempo para ouvir as outras pessoas, mesmo que seja de forma virtual, mas da gente escutar, isso é uma forma de solidariedade, da gente multiplicar e estar distribuindo também as nossas receitas quando a gente prepara um prato, então está disseminando essas receitas para que mais pessoas tenham acesso. E também, junto com isso, dar uma olhada no nosso quintal, o que nós temos de alimentação, de plantas medicinais que a gente pode estar oferecendo também para a sociedade e principalmente para as pessoas que estão numa situação mais vulnerável. Então, o movimento tem feito esse trabalho de fazer coleta de alimentação e preparar cestas, e na maioria dos municípios, junto com a assistência social, poder encaminhar a distribuição dessas cestas, o preparo e a doação também do sabão caseiro com as gorduras usadas e com álcool, que é tão necessário nesse período para que as pessoas possam se higienizar e principalmente estar lavando suas mãos, seu rosto, para evitar o contágio. A questão também de estar contribuindo na confecção das máscaras para serem distribuídas. E esse alerta que a gente faz para que as pessoas, de fato, se cuidem ao máximo, porque o que temos a fazer agora é a gente cuidar uns aos outros, e nós dissemos assim, quando eu estou me cuidando, automaticamente eu estou cuidando um pouco também do outro. Mas certo. Essa questão também da solidariedade, ela também é necessária para que a gente ajude as pessoas mais vulneráveis também, para que elas possam estar mais fortificadas, mais protegidas, né? Tá certo, isso também é o propósito do movimento, essa união entre todos, né, dona Noemi? Quero agradecer muito a sua participação, dona Noemi Margarida, moradora do município de Palma Sola, conectada aqui com a gente no .org. Obrigada pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar trazendo um pouco do nosso trabalho e nós colocamos à disposição de quando quiserem conversar com a gente, estamos aqui. Grande abraço. Através da luta dessas mulheres foram conquistados direitos como a aposentadoria e o salário maternidade para as camponesas. O movimento reúne mulheres de todo o estado de Santa Catarina e ainda tem muitos desafios pela frente. Vamos entender melhor a estruturação do movimento com a Lucimar Margarete, que é moradora de São José do Cedro e está conectada com a gente agora. Bem-vinda ao .org. Tudo bem, Lucimar? Tudo bem. Conta um pouquinho desse início, conta um pouquinho da estruturação e da importância desse movimento, a representatividade no nosso estado. O movimento de mulheres iniciou em 1983 em Nova Itaberaba, com a questão da agricultora. A mulher não era reconhecida, não tinha profissão, não tinha nada. Então, um grupo de mulheres
se organizou e começou a reivindicar seus direitos, né? A primeira luta foi o reconhecimento da profissão. Até então, a mulher não tinha profissão, né? Ela era a mulher do fulano e não agricultora de profissão. E daí começou a se espalhar em Santa Catarina, várias outras reuniões foram surgindo, o movimento foi se organizando, até abranger todo o estado, e do estado de Santa Catarina passou para a nível nacional, né? Hoje, nós estamos com o movimento organizado em 16 estados do Brasil. Lucimar, fazendo um histórico, né? Fazendo um paralelo com hoje, 2020, na sua opinião, quais os principais desafios que vocês ainda têm pela frente? São muitos os desafios, porque a questão da previdência social, né, que abrange a segurança social, que somos nós, os camponeses e camponesas, a questão do SUS também, que está sendo ameaçado, a questão da violência contra a mulher, que agora, mais agora com essa pandemia, aumentou muito a violência. A outra questão que nós temos muito que lutar é a questão da alimentação, da valorização do trabalho da mulher, uma alimentação saudável, a recuperação da nossa semente, da nossa cultura de produção. Então, nós temos muita luta pela frente aí para ser enfrentada, né? Para nós não perder os direitos que a gente conquistou com muito trabalho, com muita luta. No momento de distanciamento social, nessa quarentena que nós estamos vivendo, vocês também estão se reinventando, usando bastante a tecnologia para continuar com o movimento, para continuar com as políticas de vocês, né? Sim, a gente tem, todas as terças-feiras, a nível do estado, Santa Catarina, a gente tem uma encontro online, né? Porque é a única forma de a gente estar trocando ideias, vendo qual é as dificuldades que alguém tem, as companheiras estão enfrentando, ajudando, e a nível nacional também, uma vez por mês, as companheiras mais da direção se reúnem para debater qual é os passos que vão mudar, como é que a gente vai fazer, porque o movimento não pode parar, já diz movimento, né? Então tem que estar sempre em movimento. E a gente usa a tecnologia também para a gente poder se conversar, se encontrar, né? Porque não tem outra forma, né? Então tem que fazer assim. Eu até anotei uma frase que é um dos princípios do movimento Mulheres Camponesas, que diz que o alimento deve ser nosso remédio, o remédio deve ser nosso alimento. Queria que você comentasse um pouco essa frase, esse princípio aí. A questão assim, ó, que se você se alimenta com uma alimentação saudável, sem químicos, sem veneno, você vai ter saúde. Então, a alimentação tua não deve ser um produto que te contamine, mas sim que te ajude a fortalecer o teu organismo para você ter saúde. Então, que o seu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento, né? Que um junte ao outro e que não prejudique. Porque se você tiver uma alimentação saudável, sem químicos, sem veneno, uma alimentação orgânica, agroecológica, o teu organismo vai ter resistência. Então, ele sendo um bom alimento, ele é um remédio também. Ele te ajuda a evitar as doenças, né? E essa consciência que vocês têm é fundamental que exista no produtor, né? São vocês que estão produzindo. Essa consciência hoje já é um fato entre vocês? Já é cultural? Já está bem arraigado, Lucimar? Tá, nós temos várias propriedades que já são certificadas como orgânica, né? Que as pessoas lutam, toda a família, para que seja produzida uma alimentação saudável. E no movimento de mulheres, a gente sempre teve a formação que o importante é você produzir qualidade e não quantidade. Que o importante é um produto que vai dar saúde para a pessoa. Então, esse conhecimento nosso tenta passar para as demais companheiros do campo da importância de se produzir produtos de qualidade que a pessoa pode comer, se alimentar e não ter consequências depois, né? Que seja uma comida boa, saudável, né? Então, a gente tenta no movimento repassar para os camponeses, para as camponesas que temos que produzir com qualidade e não quantidade, mas muita qualidade para que podemos ter uma boa saúde, né? Quero agradecer muito a Lucimar Margarete, conectou-se com a gente, ela que é moradora do município de São José do Cedro e integrante do movimento Mulheres Camponesas. Muito obrigada pela nossa conversa, sucesso aí para vocês. Obrigada a vocês também e bom trabalho.
Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir o .org. Voltaremos na próxima segunda-feira. Até lá!